Boa noite, pessoal. Quero dar as boas-vindas a todos. Em nome do Instituto Brasileiro de Direito da Empresa, o IBDE, estamos aqui para mais um IBDE Painel, para hoje debater temas como a Lei 13.988 de transação, que permite a transação, né, ou parcelamento tributário, a importância disso para as empresas em crise, sobretudo para as empresas em recuperação. Estamos aqui também para falar um pouco de um dos instrumentos que eu reputo hoje muito importantes para a composição dos débitos passivos da empresa, para a negociação com os credores, que é a recuperação extrajudicial. E vamos abordar também a questão da perícia prévia em face dessa previsão que já se concretiza, já começa a exponencialmente aumentar, do número de ações que estão sendo ajuizadas para discutir contratos, para discutir, no caso, a recuperação judicial. Há uma previsão de muitas ações de recuperação judicial, de modo que o judiciário não daria conta de dar resposta satisfatória a toda essa demanda, por impossibilidade física. É impossível, de um minuto para o outro, em face da necessidade do aumento das demandas, o judiciário dá essa resposta. Então, esse mecanismo, seja na lei atual, que é a lei vigente, ainda sem a reforma do PL emergencial, e com a reforma do PL emergencial melhora ainda mais o Instituto de Recuperação Extrajudicial, pode ser muito importante. Para esses debates, eu tenho aqui a doutora Juliana Biolk, que é advogada. A Juliana, ela é professora, ela é especializada em reestruturação e recuperação extrajudicial, com experiência já em cases, professora universitária, né? Membro da Comissão de Recuperação de Empresas da OAB do Rio Grande do Sul e do TMA, e membro do IBDE também, e membro do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A doutora Jamile Medeiros, que é advogada, professora também da UCAM, FGV, advogada e administradora judicial. Advogada empresarial e administradora judicial. Dr. Wagner Bragança, tributarista, administrador judicial, advogado empresarial, professor. Então, temos um time muito qualificado hoje aqui, essa noite, para os nossos debates. Antes de iniciar, propriamente, e começar a chamar os debatedores, eu quero dar um aviso sobre o curso de recuperação judicial, extrajudicial e falência, com formação em administração judicial, que o IBDE estará ministrando por webinário, no Zoom, em lives, do dia 15 de junho, quando seria a primeira aula. Restam poucas vagas para o curso. Então, quem tiver interesse, corra lá e pode fazer sua inscrição direto no site do IBDE, do Instituto IBDE. Quero deixar consignado também que segunda-feira que vem, às 19 horas, teremos uma live com a doutora Juliana Bomachara, advogada empresarial, advogada de credores e recuperandos em grandes cases de recuperação judicial, com o doutor Paulo Furtado, juiz titular da segunda vara recuperação judicial e falência do Estado de São Paulo, capital, e com a doutora Thaisa Romeiro, administradora judicial, advogada empresarial, professora, doutora em Direito. Eu acho que vai ser uma live bastante interessante. Nós vamos abordar diversos temas. Em breve, nós divulgaremos temas de insolvência. Né? Inclusive, a Thaisa está com uma pesquisa que ainda não foi divulgada, só da época da pandemia, do número de recuperações e falências que foram aviadas na época da pandemia, exclusivamente no estado do Rio de Janeiro, para fazer um levantamento de dados. Então, ela vai nos revelar essa pesquisa, vai nos revelar opiniões, né? Sugestões de medidas, seja administrativas ou não, para potencializar a resposta à crise. Vamos abordar também a questão da recuperação judicial de associações, né? Como clubes de futebol, por exemplo, e a UCAM, né? A Universidade Cândido Mendes, que é um caso
mês recente, foi deferido processamento da recuperação, e vamos abordar temas comparativos do PL 1397 com a lei atual, enfim. Acho que vai ser bem bacana essa live de segunda-feira, às 19 horas, segunda-feira que vem. Em breve a gente vai estar com as mídias divulgando aí. Bom, sem maiores delongas, vou chamar o Dr. Wagner Bragança para que, antes de fazer sua saudação, Wagner, eu quero te fazer uma pergunta com relação... Você vai falar sobre a Lei 13988 e a Lei da Transação Tributária, a recente lei implementada agora. Eu gostaria que você fizesse uma análise crítica dessa lei. Eu estive passando o olho nela e eu notei algumas questões interessantes, mas não vi nenhum avanço significativo, sobretudo enquanto a Fazenda seja um dos players mais importantes nesse processo de crise, para auxiliar, porque ela integra o governo, para auxiliar o empresário em crise. Então, eu não vi muita inovação, mas tem umas coisas bem interessantes. Eu gostaria que você abordasse com a possibilidade dos precatórios, da utilização de precatórios. Quero que fale um pouco sobre os prazos, sobre como é que é esse instituto, esse mecanismo, enfim. Está com a palavra para nos trazer luz sobre esse tema. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Prazer estar aqui com você, com a Juliana e com a Jamile. É um assunto bastante interessante, porque não é um credor qualquer, né? Todos os credores são importantes, mas toda vez que a gente fala de fisco, no Brasil a gente já se pressupõe que é o nosso principal, um dos nossos principais credores, né? E é um credor duro, é um credor que exige, que impõe as maiores penalidades, que inviabiliza os negócios muitas vezes, né? Já que para qualquer tipo de transação as certidões de regularidade fiscal são sempre exigidas. Para qualquer avaliação, inclusive de compra e venda de ativos, a situação fiscal da empresa é sempre muito levada em consideração. Até mesmo para a viabilidade ou não de uma recuperação judicial, como a gente trata também em diversas situações, o endividamento tributário ele é importante, embora não se submeta diretamente à recuperação judicial, né? Nem de maneira material, nem de maneira processual, mas uma empresa endividada tributariamente pode ser uma empresa inviável, mesmo que consiga compor com todos os demais credores que se submetem à recuperação judicial. Então, eu tenho críticas também bastante severas em relação à Lei 13.988. Mas nesse momento de crise que nós estamos, no momento de pandemia, um aumento substancial das recuperações, um aumento substancial também do fechamento e da extinção de empresas e de emprego, eu não tenho dúvida de que já é alguma coisa. Então, talvez seja infinitamente menos, e acredito que seja, do que nós tivemos em diversos outros parcelamentos. Talvez as desvantagens também sejam bastante grandes, mas fica aqui pelo menos uma palavra de alento. Já é alguma coisa dentro do nosso cenário atual. E para falar um pouquinho sobre a Lei 13.988, é importante entender um pouco sobre a realidade tributária do nosso país e sobre a fiscalidade em si. Temos que entender que a fiscalidade, a capacidade de um ente público de tributar, né, os seus contribuintes, ela tem uma função. A função máxima dela é o atendimento dos direitos e garantias fundamentais. Então, não há que se falar em tributo, ainda que não se esteja falando de uma taxa, de uma contribuição, fala tributo de maneira genérica, sem que haja uma contrapartida, que o Estado, que a União, que os municípios, que eles percebam que aquela arrecadação ela tem uma função, que é uma função também social, uma função de manutenção não apenas da máquina, mas, sobretudo, de garantias mínimas como educação, saúde, coisas que a gente sabe que grande parte da nossa população, infelizmente, não tem acesso ainda. Então, quando a gente entende o Estado dessa forma, quando entendemos a fiscalidade dessa forma, a gente se afasta um pouco do Estado patrimonial, que é o Estado que existia antes do Estado fiscal, que é um Estado onde o príncipe, né, que é a autoridade máxima, o imperador, a rainha, seja lá quem for, tinha ali a prerrogativa de instituir tributos, arrecadar para o seu próprio bem e para a manutenção, normalmente, de algum exército, de algo que pudesse dar proteção a toda a sociedade. Quando a gente vem para o Estado fiscal e saímos do Estado patrimonial,
a gente começa a ter estados diferentes, né? Nós temos a possibilidade de termos um estado fiscal propriamente dito, que é um estado que se alavanca muito na iniciativa privada e é um estado neoliberal. Podemos ter um estado social fiscal, um estado que, embora também cobra tributos, mas se percebe como importante, atuante em todas as áreas da sociedade, portanto, é um estado mais intervencionista. E, de acordo com uma doutrina do Ricardo Torres, que eu tive a honra de ser aluno dele no mestrado, depois também dele ser a principal pessoa que articulou meu orientador, propriamente dito, no mestrado, em um dos seus belíssimos livros, ele traz uma distinção e diz o seguinte, que hoje nós teríamos uma economia que nós teríamos, na verdade, um Estado democrático fiscal, onde há a intenção de intervir menos na economia, até porque nós temos o artigo 170 da Constituição, que nos ali descreve de forma muito clara os seguintes, né? Descreve de forma muito clara que nós temos um Estado em que a iniciativa privada deve estar à frente de tudo, né? Deve estar, e o Estado deve intervir apenas de maneira subsidiária, quando necessário. Mas nós temos uma situação bastante incômoda no Brasil, né? Embora a gente tenha um modelo de Estado democrático fiscal, um modelo previamente estabelecido na Constituição, a gente ainda tem vicissitudes e situações muito típicas de outros tipos de Estado. É muito comum que um Estado que escolha intervir menos na economia é um Estado que tem uma tributação menor, já que ele tem um papel menor no próprio cenário, né, da vida de toda a sociedade. Mas a gente no Brasil tem o inverso. A gente hoje tem uma tributação que o ano passado, e continua crescente, né, não é do ano passado, mas dos mais diversos e diferentes governos, e nós temos uma tributação que, desde a Constituição de 88, vem avançando sobre o PIB de maneira substancial. O ano passado nós batemos o recorde, embora a economia tenha andado muito vagarosamente, nós chegamos a 30,7% do PIB como tributação total da nação, né, de arrecadação total, e é um Estado que, ao mesmo tempo, não atende às garantias mínimas. Então, nós não temos acesso a tudo que a sociedade precisa. E a gente vê que, embora a Constituição tenha estabelecido um viés econômico de maior ascensão, né, de maior presença da iniciativa privada na economia, a gente encontra governos, desde 1990, após a Constituição, até governos mais recentes, como foi o da Dilma e agora do Jair Bolsonaro, a gente vê ainda uma situação de muita intervenção na economia. Ao sinal de qualquer dificuldade, se assinala com planos em que o Estado é o grande trem pagador. Isso traz um revés. Isso não há uma conta que se fecha de maneira simples. E exatamente por não se fechar de maneira simples, acaba sobrando para todos nós. Então, hoje nós temos uma economia ainda muito dependente do Estado, uma economia muito dependente dos governos, muito dependente da iniciativa do próprio Estado, embora sejamos um Estado que deve ser subsidiário, mas temos uma tributação à semelhança de Estados que estão muito presentes. E esse é o ponto que eu quero partir. Eu acho importante partir dessa análise da Lei 13.988, a partir dessa premissa. Qual é a premissa? De que não há favor do Estado. Nenhuma dessas formas de extinção do crédito tributário, né, seja o pagamento, seja o parcelamento, seja a compensação, seja a transação tributária como veiculada pela Lei 13.988, nenhuma dessas formas de extinção do crédito tributário são uma benéfica. De fato, o que existe é o reconhecimento, ainda que tácito, de que a tributação é irracional. A tributação não é o suficientemente clara, nem o suficientemente justa para atender a todos aqueles interesses coletivos, aos direitos e garantias individuais e, portanto, a que a iniciativa privada tenha um custo Brasil mais adequado para disputar não apenas internamente, mas no cenário internacional. Então, é nesse contexto que se insere essa norma, claro, mais uma vez, agravado pela crise da pandemia do Covid-19, uma crise mundial, mas que nos assola
de maneira também muito especial, já que nós estamos hoje crescendo muito o número de casos, né? Mas há uma tendência de termos agora um cenário favorável para os empresários, pelo menos com essa opção dessa transação. Então, vamos mais adentrar sobre a forma específica mesmo da lei e da portaria, que é a portaria 11.956 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E a transação ela tem como fundamento o Código Tributário Nacional. Então, ela está ali no artigo 171 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 156, inciso 2º do Código Tributário Nacional. Qual é a função, qual foi o grande objetivo dessa lei, né, a leis legis? A redução de litígios tributários, a busca por promover a extinção de créditos de difícil extinção. Hoje, o cenário de dívida acumulada, especialmente da União, mas de todos os entes públicos, é um cenário de muita dívida que vulgarmente se chama de dívida podre, né? Uma dívida incapaz de difícil recebimento, uma dívida de difícil recebimento. E dentro desse cenário, houve a edição da medida provisória 899 de 2019 e depois foi convertida na Lei 13.998. E qual é o ponto importante que eu queria já abrir sobre essa possibilidade de transação? Entretanto, essa transação não é feita com pagamento imediato, ela é feita através de parcelas. Então, até se confunde um pouco com o parcelamento, mas a transação propriamente dita porque tem requisitos de natureza negocial, né? Mas ela pode ser por adesão, ela pode ser individual, proposta para a PGFN, que encontra um contribuinte em situação difícil e nos autos de um processo de execução ou até mesmo por processos administrativos sugere a proposta de pagamento, e ela pode também ser individualmente proposta pelo contribuinte. A gente tem uma distinção de valores. Né? Até o alcance de 15 milhões de reais, a única modalidade disponível vai ser a modalidade por transação. É um valor substancial, 15 milhões. Mas, se você vê a realidade de empresas médias, o endividamento de 15 milhões não é um endividamento tão absurdo. Então, a gente provavelmente vai ter um número muito maior, de dívidas sendo negociadas ou por proposta da própria PGFN ou negociadas através da iniciativa dos contribuintes. Os requisitos para a realização dessa transação talvez sejam os mais difíceis de serem analisados. Nos parcelamentos anteriores, nas formas de pagamento de extinção do crédito tributário anteriores, até porque a transação até então não existia essa norma propriamente dita, existia previsão no Código Tributário Nacional, mas não existia lei específica para tratar sobre o tema. Os parcelamentos, né, as formas de extinção de créditos anteriores, eram muito mais claros. Nós tínhamos um prazo para adesão, nós tínhamos as condições ali expostas, nós já conseguimos calcular o valor das parcelas, ou uma projeção do valor dessas parcelas com base nos critérios estabelecidos, sabíamos de antemão qual era o valor inicial do desencaixe, né, o valor, o primeiro pagamento da primeira parcela, que se vulgarmente também comumente se chama de pedágio, né, o primeiro pagamento a ser realizado para adesão, e sabíamos também que, preenchidos aqueles requisitos, nós teríamos condições, então, de termos a nossa adesão devidamente homologada. O que acontece em relação a esse parcelamento específico é que ficou a critério de juízo e conveniência do pagamento através da transação com consequente parcelamento, a escolha de quem seria o contribuinte capaz e suficientemente responsável para realizar o pagamento. Há uma nítido tratamento de uma presunção de que os contribuintes agem com má fé, embora a norma preveja claramente que a presunção é de que, durante o curso do parcelamento e até a própria transação, estabelecendo-se a presunção de boa-fé do contribuinte. Entretanto, esse artigo 6º, inciso 2º da portaria. Mas, entretanto, todas as exigências feitas pressupõem exatamente o oposto. Tá? No caso de rescisão, que é possível, já que, mesmo, nós vamos ver isso aqui ainda nessa nossa conversa, mesmo no bojo de uma recuperação judicial, em que nós temos um tempo de fiscalização próprio do processo da 11.101,
nós temos aqui a possibilidade de uma rescisão a qualquer tempo. Tá? A possibilidade de rescisão, inclusive 5, 6 anos depois, ou na parcela número 83, que o máximo de número de parcelas são 84 para as empresas em geral. Há uma distinção aí para alguns tipos de empresas, como Santa Casas, há uma vantagem maior em termos de prazo. Mas nós temos a possibilidade de uma rescisão a qualquer tempo e nós temos como condenação, além de todos os consectários legais, dessa rescisão, né, todas as reduções voltam a ser restabelecidas, todas as reduções que foram feitas, os valores voltam ao seu status quo, nós temos a proibição de quem participar dessa transação de tentar uma nova transação por no mínimo 2 anos. Então, nós temos uma consequência para essa rescisão que é bastante intensa, bastante criteriosa, bastante forte, ao meu ver. Qual é o outro ponto, eu acho, extremamente relevante em relação a essa adesão? Eu fiz algumas anotações diretas aqui na própria norma. O sujeito que optar pela transação, ele está absolutamente à disposição da fiscalização, quase como uma devassa. Né? Ele tem aqui no artigo 5º da portaria, estabelece que, sem prejuízo dos demais compromissos existidos no edital e na proposta individual, em quaisquer das modalidades de transação de que trata essa portaria, o devedor obriga-se a, inciso 1º, fornecer sempre que solicitado informações sobre bens, direitos, valores, transações, operações e demais atos que permitam à Procuradoria da Fazenda Nacional conhecer a sua situação econômica ou eventuais fatos que impliquem na rescisão do acordo. A redação me parece bastante clara. A redação me parece muito precisa em estabelecer que, a partir da adesão à transação, a qualquer tempo, enquanto permanecer o estado de não quitação dos créditos através da transação, a Fazenda pode, de fato, solicitar e intervir no dia a dia da empresa a qualquer momento. É diferente dos demais parcelamentos, que você faz adesão, você faz uma projeção do que você deve, de como você vai agir, e a partir dali, se for necessário, por exemplo, se desfazer de um ativo para fazer frente às suas obrigações, você pode fazê-lo, você tem essa liberdade. Nessa condição disposta pela portaria, é possível que, numa necessidade de até a renovação do maquinário ou na realização de algum ativo após a recuperação judicial, ou ainda para as empresas não em recuperação judicial, o contribuinte estaria sujeito à rescisão do parcelamento. Outros 2 critérios que, ao meu ver, se tornam de difícil concepção para o empresário brasileiro, diante da carga tributária que a gente comentou no início aqui da nossa conversa. Nós temos que manter, os empresários em geral terão que manter a regularidade perante o fundo de garantia. Alguém vai me dizer, Wagner, mas é natural que todas as obrigações devem ser mantidas. Sim, todas as obrigações devem ser mantidas, mas há a lei específica, no caso de atraso de qualquer das obrigações tributárias ou fiscais em geral, que haja penalidade. E, às vezes, o contribuinte premido por uma necessidade, ele pode atrasar esse pagamento e depois, certamente, superar as sanções legais decorrentes desse atraso, pagará todas esses valores que foram colocados ali em atraso. No caso da transação, não. Se você fizer a transação e você tiver um atraso, você corre o risco da rescisão. Outra situação que também não é simples para quem optar pela transação é a regularização dos créditos, dos demais débitos com a Fazenda, inscritos ou não, deve acontecer em até 90 dias após a transação. Então, é possível que a Fazenda diga, olha, por critério, porque isso é previsto na portaria, por critério meu, eu não aceito que você parcele até o mês de janeiro de 2020. Você só vai parcelar até dezembro de 2019. Mas, ok, mas minha situação econômica já estava difícil até agora, no presente momento. Então, eu preciso de um parcelamento que inclua o mês de a competência maio. Ele diz, não, você vai aderir só até dezembro e você tem 90 dias para quitar o valor restante. Tudo isso, mais uma vez, critério de conveniência e oportunidade da Fazenda, com margem muito pequena para o contribuinte para essa negociação. É bem diferente da dinâmica que nós temos nas recuperações judiciais, em que os credores
tem uma abertura maior, nós podemos ir lá conversar, negociar, né? Os advogados, no caso de referendas e de credores, têm essa possibilidade real e efetiva. Nesse caso, nós não temos. Além disso, outro critério que me chamou bastante a atenção está no artigo 7º, que as modalidades de transações previstas nessa portaria, a liberalidade é essa, poderão envolver a exclusivo critério da Procuradoria-Geral da Fazenda as seguintes exigências. Vou frisar mais uma vez. A exclusivo critério da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Não há nenhuma regra pré-estabelecida. Então, a escolha é livre. Né? A escolha é livre. Eu não espero. Eu tenho uma relação excelente com vários procuradores da Fazenda. São pessoas extremamente capazes, pessoas extremamente zelosas do seu trabalho, mas aqui há uma possibilidade de discriminação clara. Esse é exclusivo critério, nós não teremos como mensurar na nossa adesão à transação que vai, de fato, acontecer. E aí estabelece o seguinte, pagamento de entrada mínima como condição à adesão. De todos os critérios aqui estabelecidos, que me parecem até razoáveis, como garantias necessárias ao pagamento e a própria efetivação da transação, o que mais me preocupa é esse. É que o empresário que tenta resolver as suas situações tributárias, ele necessariamente vai passar pela necessidade de pagamento imediato dessa primeira parcela, que é condição à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, pode ser que a Fazenda diga que eu e o Gustavo estamos em situações semelhantes e que o procurador no Espírito Santo ou em Brasília entenda que a parcela mínima do Gustavo é de 20% do valor da dívida. E que o procurador aqui no Rio olhe para mim e diga que eu tenho uma capacidade contributiva menor, na opinião dele, né, a critério dele, e que o pagamento da minha parcela seja de 10% do valor total da dívida. Ainda que sejam dívidas semelhantes, ainda que sejam capacidades contributivas semelhantes, a gente abre a possibilidade efetiva de um julgamento sem muitos critérios. Eu acho que isso, a insegurança jurídica que isso traz, por óbvio, deve levar muitos empresários a não aderir, né? Deve levar a essa insegurança do que pode acontecer e mais. Pode ser que alguns tenham vantagens e outros desvantagens, e ferem de cara o nosso princípio maior ainda básico da Constituição, que é o princípio da isonomia, né? E nesse caso também se atenderia à razoabilidade. Dois credores em situações, dois devedores em situações semelhantes sendo tratados de maneira diferente. E nós temos aqui uma discussão mais específica. Aí sim, já indo para o final e abrindo aí a possibilidade dos demais também conversarem e tratarem do tema, nós temos a efetiva situação em que a empresa está em recuperação social. E, como a gente disse no início, não é possível submeter seus créditos tributários enquanto nós não tivermos a alteração do 11.101, que está sendo muito bem conduzida pelo nosso deputado, né? E também por todos os outros que fazem parte dessa comissão, que a gente, Daniel Carnio, Bruno Rezende, Pedro Teixeira, está sendo bastante conduzido. Só me fugiu o nome do Hugo agora, mas agora eu lembrei. Então, está sendo muito bem conduzido, a gente sabe também que já está no Senado, e a gente sabe as reais motivações, né? Embora estejam sendo extremamente bem conduzidas para o benefício das empresas e dos empregos, a gente sabe que a Fazenda percebeu que estar fora da recuperação é estar fora do pagamento, graças às decisões do STJ, que impedem, na prática, né, do STJ, de que haja construção de bens de recuperandos. Mas é uma possibilidade, se abriu a possibilidade de um diálogo, que eu acho particularmente excelente. Mas o que acontece? Com base nessa portaria e com base na lei, nós temos a possibilidade de até a proposta homologada do plano de recuperação judicial, nós temos esse pedido de transação com os entes públicos, no caso com a União. Acho que é uma excelente possibilidade. Tá? E dentro das empresas que já tinham o plano homologado, o prazo da portaria me parece que ficou muito curto. Seriam 180 dias contados da formalização do acordo da transação da entrada convencionada.
E, por fim, aí sim, de forma extremamente positiva, abrindo um mercado bastante interessante, a gente encontra no item 57 dessa portaria a possibilidade dos devedores utilizarem precatórios federais próprios ou de terceiros para amortizar ou liquidar saldo devedor transacionado, observados os dispostos nessa portaria. Aqui qual a portaria? Desculpa, Wagner, qual o número? Vamos voltar à portaria. 11.956, de 27 de novembro de 2019. E a lei 13.988, de 2020 também. Deixa eu pegar aqui. Tudo bem. 2019 também. 2019 também. Estou com todas elas aqui. Acho que é um mercado interessante. Acho que abre-se uma opção, talvez, para quem tenha um crédito contra a União, uma excelente oportunidade de utilizá-lo já para amortizar as dívidas, uma compensação, na verdade, até muito razoável, né, dentro de um processo de transação. Então, o que vai fomentar um mercado de negociação de precatórios. Aí, né? Nós tivemos nós tivemos uma situação dessa no Rio. Nós tivemos aqui há mais ou menos uns 6 ou 7 anos atrás uma norma parecida com essa. Já outros estados também veicularam, e houve o que era mais importante, que é uma redução de tempo para quem tem o precatório para receber. Então, o terceiro acaba tendo a oportunidade de receber algum investidor que adquira esse precatório, ou um direito creditório que esteja perto de virar um precatório, e nós temos a possibilidade de extinção de crédito tributário por um valor, um deságio maior, né, que aí se soma o benefício da transação mais o deságio negociado do próprio precatório. Me parece muito interessante de tudo que está dito nessa lei, nessa portaria, o que me abre um horizonte, acho que abre um horizonte para todos os empresários e todos nós que lutamos aí com o direito empresarial, o direito tributário, é essa oportunidade. Wagner, eu agradeço a belíssima, profunda e técnica exposição. Realmente esmiuçou os mecanismos da lei com críticas importantes, ampliando a nossa visão sobre esse instituto, essa transação aí, mais uma, né? Mas dessa transação aí muito especificamente. E vou já avançando para a doutora Juliana e faço a seguinte provocação, doutora. Doutora Juliana, recuperação extrajudicial prevista na Lei 11.101. Como está hoje a redação vigente? Como a senhora enxerga esse instituto? Quais as projeções futuras para ele, com a lei atual e com os benefícios que o PL 1397 vão implementar? A senhora tem alguma experiência de algum caso para trazer para a gente? Eu vi no Valor Econômico, se não me engano, sexta-feira passada ou segunda, agora não me recordo, uma matéria dando conta de que uma holding detentora de várias confecções, dentre elas a do Dalina, que é uma marca famosa, capitaneado pelo Banco Santander e pelo Banco Itaú, que são os maiores credores, junto com todos os outros bancos, entabularam uma recuperação extrajudicial e conseguiram já homologar em juízo, parece. Quer dizer, um case bem sucedido agora, no momento da pandemia. Fala um pouco para a gente desse instituto, doutora. Está com a palavra. Muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui à live do IBDE. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Jamile e Wagner. Quero primeiro agradecer ao IBDE pela oportunidade, pelo convite, né? Agradecer também a nossa audiência, porque na véspera do feriado, quer dizer, no feriado, na véspera do Dia dos Namorados, né? O pessoal que se dedica e se dispõe a ouvir uma live sobre assuntos tão tormentosos, né? Tem que ter algum tipo de vantagem, né? Acho que nunca mais vai ter uma tutela de audiência indeferida em juízo aí, quem estiver presente hoje. Então, agradeço muito. Para mim é uma alegria estar aqui, né? Pelos colegas, pela audiência, pelas pessoas que nos precederam, com a Mel, anteriormente, né? E vou responder a tua pergunta ao final aí. Acho que alguém está com o áudio aberto, está fazendo um eco. Vou responder a tua pergunta ao final, porque eu entendo que é importante fazer uma pequena contextualização do assunto da recuperação extrajudicial para que a gente possa avaliar a potência desse instituto que está presente na nossa lei desde 2005, mas que a gente
parece que explora pouco, né, ou pelo menos tem pouca visibilidade da sua utilização. Então, claro, não tem como falar sobre recuperação de empresas nesse momento, no dia de hoje, sem falar sobre o contexto da pandemia, né? Então, em 90 dias o nosso mundo mudou, né? Não se imaginava, 90 dias atrás, que hoje nós estaríamos dessa maneira, com vantagens e desvantagens. A gente falava antes de entrar no ar aqui das vantagens do mundo ter ficado menor, né? Mas com todas as desvantagens que a gente está acompanhando aí em termos econômicos. Mas esse mundo que mudou tão rápido nos últimos dias, ele já era um mundo que vinha mudando muito rápido nos últimos anos, né? A gente tem aí uma boa definição para o que nós vivemos nos últimos anos, no acrônimo aí VUCA, né? Que nós vivemos um mundo vulnerável, certo, complexo e ambíguo já tem bastante tempo. E vai ser assim daqui para frente. As decisões precisam ser tomadas num contexto, inclusive decisões estratégicas de empresas precisam ser tomadas nesse contexto, desculpa, de incerteza, e esse é o grande desafio dos gestores e nós também, dos operadores jurídicos. Então, de lá para cá, nós fomos todos jogados no mar, no meio de uma tempestade, né? Eu vi, uma das primeiras lives que eu assisti, uma pessoa usando essa alegoria para sintetizar o momento que a gente vive, todos no mar de tempestade, cada um com um barquinho diferente, né, com a embarcação aí que teve a capacidade de construir nos últimos anos, uns com barcos maiores, outros menores, e todo mundo tentando sobreviver. Mas esse mar já era tormentoso antes, a gente tinha muitas empresas que não tinham sequer se recuperado da tempestade que foi 2016 aqui no Brasil, e hoje a gente se encontra na situação de ter que escolher náufragos, né, porque nós temos todos uma preocupação muito grande que em achatar a curva, e várias vezes a gente ouve essa expressão, achatar a curva das empresas que vão buscar o acesso ao judiciário, porque o judiciário já está esgotado, e ele não tem condições de absorver todas essas demandas. Oportunamente, hoje de manhã, às 11 horas, nós tivemos aí uma entrevista com o ministro Salomão, em que ele falou muito disso, né, e me causou muito impacto o número que ele trouxe, né, de 30 milhões de processos novos por ano no Brasil. Então, não haja recurso, haja estrutura para dar conta de toda essa judicialização. Nós precisamos encontrar espaços desjudicializados de solução desses problemas, e aqui a recuperação extrajudicial é uma ferramenta muito importante. Mas esse momento que a gente se encontra, ele induz também uma discussão que me parece um pouco perigosa, de que precisamos separar os que ficaram em dificuldade agora dos que vinham em dificuldade antes, né? E aí isso nos coloca numa situação de escolher náufragos, que me parece um pouco preocupante, né? Então, por que quem entrou em crise depois da pandemia merece mais dedicação de esforço do que aqueles que vinham já com problemas de falta de caixa, de liquidez? Eu acho que a pandemia nos tem que também promover algumas reflexões, e isso é uma das questões que eu quero tocar aqui hoje, sobre como a gente vê a nossa visão de mundo enquanto juristas de insolvência, né? Então, se a gente, por um lado, não aceita que para os médicos caia a pesada decisão de ter que escolher quem vai para os respiradores, eu acho que a gente também não pode aceitar a pesada decisão de quem vai ter acesso aos recursos do judiciário para poder se recuperar. É muito importante a gente ter isso muito claro, e essa é uma questão da escolha dos náufragos que eu pretendo voltar mais adiante. Então, antes disso, é importante frisar que o sistema de solvência, desde 2005, ele teve uma grande mudança, passando o princípio da preservação da atividade econômica viável como a pedra de toque aí da Lei 11.101, cujo processo legislativo eu tive a satisfação de poder acompanhar até, né, bastante proximamente, vi todo o esforço que existiu para que nós pudéssemos construir esse instrumento que é reconhecido como instrumento de qualidade. Então, nesses anos todos, desde a vigência da lei de 2005 para cá, nós evoluímos muito, isso é inegável, mas ainda temos muitas questões para corrigir, né? E uma delas é entender melhor a recuperação extrajudicial. Eu destaco nessas questões que precisam ser melhoradas, um ponto muito importante que sempre me causou muita angústia, que é a visão criminalizada do devedor em crise, né? Nós temos uma perspectiva invertida que permeia não só o senso comum, mas também o senso de quem atua na área de insolvência, né, de que existe o devedor em crise é alguém que precisa ser visto com alguma desconfiança, né, muito embora sempre se coloque isso como exceção, é uma exceção que acaba, às vezes, virando regra, quando a gente tem aí alguns pressupostos ou alguns mecanismos que vão sendo usados ao longo do processo, que são para aferir compliance, aferir conformidade, quando, na verdade, a gente deveria partir do
pressuposto aí da boa-fé e do cumprimento dos deveres, principalmente dos administradores. E essa criminalização do devedor em crise é um dos motores dessa necessidade de irmos ao judiciário, né? Porque se tivesse um ambiente de negociação melhor, se não tivesse esse preconceito com o devedor, seria mais fácil resolver a crise sem recurso ao judiciário ou ir ao judiciário somente para uma homologação que acontece numa recuperação extrajudicial. Eu tenho algumas experiências de recuperação extrajudicial em que, em alguns casos, a gente justamente se defrontou com isso, né? A insensibilidade dos credores, que preferem, muitas vezes, judicializar uma execução individual, não aderir a um plano de recuperação extrajudicial, porque simplesmente acham que estão sendo passados para trás, né, pela crise que se assolou. E correm para o judiciário quando a gente poderia resolver o problema de uma maneira melhor. Eu tenho até um caso recente que nós temos uma proposta de pagamento que é muito mais rápida do que esperar no processo judicial, e mesmo assim os credores não aderem com facilidade. A gente tem que fazer todo um convencimento para que as pessoas venham aderir a esses planos de recuperação. Então, eu tenho... me incomoda muito essa visão criminalizada do devedor em crise, porque eu tenho 26 anos de experiência da advocacia, até hoje eu não encontrei nenhum... a minha advocacia é muito mais para devedores, eu não encontrei nenhum devedor que quisesse entrar em recuperação judicial ou quisesse pedir uma concordata, muito pelo contrário, né? Todo mundo resiste muito a isso e resiste até o momento que isso já não quase se torna inviável um processo desse tipo. Então, essa criminalização do devedor em crise, ela nos leva a ter lados, né? Você tem o advogado devedor, você tem o advogado de credor, você tem o advogado do administrador. Isso trava o diálogo e trava a nossa capacidade de comunicação e trava a nossa capacidade de construir pontes. Por isso que nós precisamos, muitas vezes, recorrer ao judiciário e precisamos, nesse momento, de um projeto de lei que nos mande negociar, né? O que se for para pensar, é algo até estranho de se entender. Eu sou uma entusiasta do projeto 1397, acho que ele tem uma importância inegável, mas é justamente por isso, pela cultura que nós temos e pela necessidade que nós temos de judicializar as questões, né? E no curtíssimo prazo ele vai servir muito, mas essa reflexão precisa ser feita para que a gente possa, numa outra crise, porque as crises acontecem sempre, a gente vai ter uma logo ali na frente, a gente tem a capacidade de conseguir trabalhar essa questão, ou a reestruturação das empresas, sem ter que correr sempre a buscar a tutela jurisdicional. Então, o projeto de lei 1397, ele é extremamente importante, mas toda essa questão, ela precisa nos levar a uma discussão, uma reflexão existencial mesmo, né? O que estamos fazendo aqui, nós, atores dos processos de reestruturação de empresas? E aí eu volto àquela questão que eu falava antes da escolha dos náufragos, né? Como é que a gente aceita que alguns instrumentos sejam só para aqueles que passaram inadimplir de 20 de março para cá, sendo que todo mundo que pode ser salvo ainda precisa, né, de esforço para ser salvo. Então, a escolha dos náufragos é algo que me incomoda muito, que precisa ser transformado e toca direto nessa necessidade de aperfeiçoamento do sistema que eu falava antes, né, não só do sistema legal, mas também das pessoas que operam esse sistema, para que a gente possa correr aí por uma desjudicialização. Isso explica que exista há 15 anos um instrumento como a recuperação extrajudicial e que a gente tem tão pouca visibilidade em relação a ele. Eu entendo, Gustavo, que o fruto dessa nossa discussão é botar na mesa também das opções existentes para lidar com a crise emergencial a recuperação extrajudicial, né? Porque a gente vê tanta discussão, tanta live, tanta gente conversando sobre isso, e até agora parece que ela não existe, ela não está nem ali, né? A gente não vê a recuperação extrajudicial entre as ferramentas mais importantes para serem usadas, e ela tem toda essa potência, como a gente já teve a oportunidade aqui de discutir. Então, a crise, a recuperação extrajudicial, tratando um pouquinho dela agora, né, ela veio numa inversão da Lei 11.101 em relação a chamar os seus credores para uma negociação. Antigamente, né, eu me formei em 1996, então, quando eu me formei, a gente trabalhava com concordata ainda, né, chamar os credores para negociar era causa de falência. Claro, na prática, ninguém pedia falência de ninguém por conta disso, mas estava lá na lei, e isso era muito pesado. Agora não, desde 2005 para cá, chamar os credores para negociar é uma oportunidade, é uma alternativa viável que existe, né, e que pode render bons frutos.
Então, as opções que a lei traz, recuperação judicial, extrajudicial e falência, elas são pensadas segundo uma escala de gravidade de crise. E a crise, ela nada mais é do que a perda da capacidade de gerar valor de uma empresa, né, que gera um risco para a sua continuidade. Ela tem, inegavelmente, uma dimensão muito forte econômico-financeira, mas ela também tem uma dimensão, outras dimensões, né, societária, até familiar. Quantas vezes eu já presenciei, né, a empresa entra em crise, a família se desfaz, né, a família do empresário se desfaz junto. Mas ela tem também uma dimensão muito importante na perda da confiança. Então, ela é também uma crise de reputação. E porque ela é uma crise de reputação, que fica difícil, às vezes, introduzir uma recuperação extrajudicial, porque você perdeu a confiança dos seus credores e trazê-los de volta para acreditar no seu projeto é um grande desafio. Então, o tamanho da crise de reputação, ele vai também ser uma das variáveis que precisa ser examinadas na hora de decidir se o melhor caminho é uma RJ ou uma R extra, né? Quando você tem uma crise de reputação já muito avançada, talvez não adiante querer fazer a negociação antes, você não vai ter sucesso nisso, as execuções individuais vão vir e a situação só tende a se agravar, uma RJ pode ser o melhor caminho. Claro que a gente também tem que olhar o perfil da dívida, porque a recuperação extrajudicial não abrange dívidas trabalhistas, né? Mas essa questão reputacional, ela é bastante importante. Então, o agir cedo aqui, nesse caso da recuperação extrajudicial, ele é fundamental. E é mais um dos problemas, mais um dos desafios culturais aí que a gente precisa superar, né? Junto com aquele que eu falava antes, da criminalização do devedor em crise. Então, a capacidade do devedor de ter uma resposta mais rápida para que ele busque ajuda num tempo certo, né? E não quando a coisa já está quase impossível de ser revertida. Até porque, Gustavo, Wagner, Jamile, crise faz parte da biografia das empresas, né? Não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de quando vai acontecer e de quão preparado você está para isso, né? Então, isso faz parte do ciclo de vida e a pandemia, nesse contexto todo, ela só acelerou processos de deterioração que já existiam antes. Por isso, a gente não pode trabalhar com essa ilusão de que quem inadimpliu de 20 do 3 para cá é menos pior do que aquele que inadimpliu antes. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo precisa de ajuda e vamos trabalhar com aqueles que são efetivamente viáveis, né? E eu tive algumas experiências agora no contexto da pandemia, com conselhos de crise, e para mim ficou muito mais claro, ainda mais claro, porque essa crise tem algumas variáveis diferentes das outras aqui, que eu nem tenho repertório para analisar, as pessoas que me precederam, os outros painéis aí do IBDE já fizeram isso com maestria, né? Ela tem alguns elementos particulares aí que deixaram muito claras algumas questões. Para mim, o mais importante foi a constatação de quem é mais resiliente é quem conseguiu sair melhor. Quem teve mais capacidade de se mexer antes, de admitir que não ia acontecer um milagre, que isso era algo que ia durar vários meses, que na incerteza é melhor trabalhar com o pior cenário, né? Quem teve essa habilidade, teve velocidade e conseguiu se sair melhor. Então, isso só deixa mais claro que quem estava organizado antes, né, teve capacidade de resposta. E quem não estava organizado, não só do ponto de vista econômico, mas também da sua governança, agora vai precisar de ajuda. Então, eu não posso fazer um julgamento de bom e ruim a partir disso, que tem, inclusive, uma explicação dessa dificuldade de responder, que tem uma explicação, inclusive, na neurociência, né, que eu também não tenho repertório aqui para desfiar, mas a gente sabe que no perigo o ser humano tende, né, e muitas vezes a negar o perigo ou a se paralisar e perder a capacidade de resposta. Então, quando esse problema chega ao advogado, às vezes é muito tarde, né, e a recuperação extrajudicial ela é boa se ela vier no momento certo. Então, a gente tem que ter muito claro, né, que feito esse panorama todo do que é a crise que a gente vive hoje e da questão cultural, né, ou do porquê que não se vê tanta recuperação extrajudicial, a gente também pode falar um pouco mais aqui sobre o Instituto. Claro que eu não preciso entrar em detalhes de procedimento, porque a audiência do IBDE é qualificada, as pessoas conhecem, né, esse instrumento que é muito simples, ele se resolve aí em 4, 5 artigos da Lei 11.101, né, mas o importante aqui é frisar algumas questões bem centrais. Então, nós temos aí 2 espécies, uma recuperação extrajudicial de homologação facultativa, que é aquela que você consegue a adesão de todos, né, todos quem? Todos que você quiser convidar a renegociar, então não tem
os credores não estão organizados, compartimentalizados em classes, você tem uma flexibilidade de quem você pode chamar para negociação, e a recuperação extrajudicial de homologação obrigatória, que é aquela que você consegue 3/5 de adesão dos que você pretendia renegociar, e força os outros 2/5 a vir para aquela proposta com a homologação do juízo, né? Eu acho que o mais interessante, a maior potência do instrumento é justamente essa flexibilidade em escolher quem pode e quem não pode, né? O não estar organizado nas classes, porque o artigo 63 fala das categorias, né, da falência, mas também permite negociações em paralelo. Então, essa grande flexibilidade é um dos temas mais relevantes dentro da recuperação extrajudicial. E se você parar para pensar dentro dessa perspectiva, praticamente toda reestruturação de dívida tem características de recuperação extrajudicial. Toda vez que você alona um passivo com mais de um credor, você pode estar fazendo uma recuperação extrajudicial e muitas vezes nem sabe que usou do Instituto, né, ou não se dá conta disso. Então, a opção pela homologação, que é uma das opções que existe, né, ela impele que todos os abrangidos sejam tratados com isonomia. A partir do momento que você coloca dentro do plano, então, ali sim você precisa de um tratamento paritário, vamos dizer assim, para todos os credores. E, para encaminhar, assim, também para acelerar a fala, eu acho que é importante, já que a recuperação judicial é muito mais conhecida, ou muito mais estudada, traçar um paralelo com as principais diferenças. Então, a recuperação extrajudicial, ela tem a negociação antes do pedido, não abrange os créditos trabalhistas, não contempla a nomeação de AJ, o que também diminui custo, né? Diminui custo e diminui interferência na empresa, não submete a alienação dos bens ou direitos à autorização judicial, como acontece na RJ. Se você descumpre o plano, não vira uma falência, né? Vira uma execução individual. O prazo para pedir ou para fazer uma nova recuperação, principalmente homologada, é de 2 anos, na RJ você tem um prazo maior. Não gera stay period, embora tenha uma previsão legal de que os abrangidos podem ser considerados suspensos nas suas execuções individuais, né? A sentença que homologa, ela é desafiável por apelação e não suspende pedidos de falência que eventualmente tenham sido apresentados. Então, para cada caso vai ter as suas próprias características e vai ser viável a aplicação da recuperação extrajudicial ou não, a partir do quê? Dessa análise da reputação que eu falava no início, do perfil do endividamento e da maturidade dos processos de execução individual, se eles já foram ajuizados ou não e em que fase se encontram, né? É importante, então, para concluir, que a recuperação extrajudicial ela é um dos meios que podem ser usados aí para tratar da crise emergencial. Ela já existe, ela já está na prateleira, né? O PL 1397 tem artigos que mudam a recuperação extrajudicial, tinha, inclusive, na redação original, a possibilidade de incluir os trabalhistas, e depois a pessoa acabou fora, né? Mas a principal mudança proposta é diminuir o quórum na apresentação do pedido para 50%. Esse PL, ele vai ser indispensável, então é importante que se ele for aprovado, vai tornar a extrajudicial até mais potente, né? E, além disso, claro, ele amplia o escopo do sistema de insolvência, então isso também tem um valor muito, muito significativo, mas a recuperação extrajudicial, como eu falava antes, ela é mais uma das ferramentas na prateleira para a gente lidar com a crise, junto com o PL, se passar, e com as medidas emergenciais que a gente está vendo os tribunais de justiça adotarem aí através dos seus centros judiciários de solução de conflitos, que são também iniciativas extremamente importantes, né? Mas ela não vai funcionar sozinha, as empresas precisam ter muito claro de que elas vão ter que revisitar os seus planos de negócios, porque só reestruturar a dívida não vai resolver o problema, o mundo mudou, a economia mudou, as empresas vão sair, grande parte delas, se não a maioria, menores de todo esse processo, e só recuperação extrajudicial, sem o esforço nesse sentido, não vai solucionar o problema. Aí, respondendo a tua pergunta, né, qual é a viabilidade de uso? É toda, né, a recuperação extrajudicial é uma oportunidade, ela pode ser usada, existem casos bem emblemáticos, esse último super oportuno para a gente usar como exemplo, né, a Restock fez esse pedido, homologou a recuperação extrajudicial, espero que tenha sucesso e que seja um case importante para que outros mais venham na sequência. Obrigado, Juliana. Brilhante exposição. Acho que lançou bastante luz sobre o tema, principalmente sobre a importância de se analisar, né, a estrutura dessa dívida, o time dessa dívida,
para escolher qual o instrumento mais adequado, se é a recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial naquele momento. Eu agradeço demais aí a exposição brilhante e, sem mais delongas, já vou passar a palavra para a nossa doutora Jamile Medeiros. Jamile, o nosso tema hoje é perícia prévia, né, em face dessa análise de como a perícia prévia, o judiciário pode se utilizar dela para auxiliar nessa seletividade, dessa enxurrada de demandas aí. Como que você vê esse instituto, a importância dele? Explica um pouco para a gente, fala um pouco para a gente nesse sentido aí. Boa noite. Bom, boa noite, Gustavo. Doutor Gustavo, queria agradecer o convite, né, ao presidente aí do IBDE, nosso querido presidente, dizer que é uma honra estar aqui ao lado dos colegas, o Wagner Bragança, que já é meu amigo aqui do Rio de Janeiro, um administrador judicial, e a Juliana, que para mim é uma nova amiga nessa jornada recuperacional, seja extra, seja judicial. Tenho certeza que ainda vamos nos encontrar muito e tirar muitas dúvidas. Estou aberta para qualquer questão da administração judicial e tenho certeza que ainda procurarei para falar um pouco de recuperação extra, que aqui no Rio de Janeiro. Então, antes de adentrar no meu tema, Gustavo, de falar da perícia prévia, eu quero falar um pouquinho sobre o tema dos colegas. Eu juro que eu vou ser muito rápida, porque me restou um tempo curtinho. Aí eu vou puxar a orelha do meu colega Wagner. O Wagner falou de um tema bem interessante e que, inclusive, eu queria mencionar que hoje eu me manifestei num processo aqui no Rio, que a Fazenda Nacional já estava falando da lei, né, dessa lei 1398, que foi agora de abril, e eles já estavam cobrando nos autos um plano de recuperação fiscal. E eu, prontamente, na qualidade de administradora, falei, calma lá, vocês mesmo, a PGFN já regulamentou e disse que tem prazo para a empresa fazer isso. E que, no caso dessa recuperanda, como ela ainda não está com a AGC homologada, seria junto com o artigo 57, ou seja, após homologação, que ela pode fazer lá um plano de recuperação fiscal. Então, calma. Então, eles já estão vindo com muito ímpeto nas recuperações, atrás muita sede, porque, óbvio, o Estado, assim como as sociedades empresárias estão já apresentando problemas graves, o Estado também. E as procuradorias precisarão fazer essa movimentação. Mas estou dizendo que o negócio está sendo muito rápido. Eu tenho também muitas críticas à lei, parabenizo a exposição do doutor Wagner. E aí, hoje eu já falei calma, ainda precisamos analisar com muita parcimônia, e essa recuperanda não está nesse momento. Sobre a colocação da doutora Juliana, que também expôs brilhantemente a questão da recuperação extrajudicial, o que eu posso falar é que eu achei muito importante, quando ela fez a colocação, de separar por que a sociedade empresária que entrou em crise na Covid, ela deve ser mais acobertada do que quem já estava em crise. Parece que nós vivíamos num país extremamente próspero financeiramente, onde que não existia problema financeiro e que as pessoas se valiam de recuperação por capricho, e que agora quem está na crise por causa da Covid é especial. Eu tive também uma decisão num processo que eu administro, que a juíza fez essa distinção sobre o inadimplemento da energia de janeiro e fevereiro e março em diante, que ela iria cobertar o pedido para março em diante, mas janeiro e fevereiro estava fora. Eu, na minha manifestação como administradora, tive esse cuidado de falar, olha, apesar da crise ter se asseverado agora, a empresa já estava com essa dificuldade, então, por favor, veja essa questão da suspensão da energia com um pouquinho mais de carinho. Eu tentei direcionar, mas não rolou, não. Nesse caso, ela bateu firme lá, não, é março para frente. Fevereiro para cá não pagou porque não quis pagar. Então, colocadas essas questões sobre a exposição dos colegas, que eu parabenizo novamente, vou adentrar no meu tema, né? Como que a perícia prévia pode funcionar? Primeiro, eu acho que, como a Juliana muito bem expôs, a doutora Juliana, eu acho que as sociedades empresárias têm que ter parcimônia e também os credores entenderem de uma vez por todas que a beligerância não é o caminho. Eu sou administradora judicial, posso estar militando contra o meu trabalho, mas eu sei que não vai faltar trabalho nessa área. Então, eu posso falar, porque eu posso falar, mas a administradora não participa da extra. A gente tem que estar preocupada como um todo, a gente tem que estar preocupado com a economia. E, nesse ponto, a beligerância não tem se demonstrado sempre o melhor caminho.
Eu acho que, primeiro de tudo, é também nossos colegas advogados entenderem que vender recuperação a qualquer custo não é um bom caminho. Então, tem se demonstrado um bom caminho, seja para um resultado na Assembleia de Credores e seja para um resultado agora desde o início do processo, como eu vou demonstrar aqui na minha colocação sobre a perícia. Então, eu acho que o primeiro de tudo é que tem que haver uma análise com muita calma da situação real, de quem são os credores, se vale a pena deflagrar a recuperação, se o custo da recuperação judicial não é alto demais para ser suportado por aquela recuperanda, e se a recuperação judicial é o remédio adequado, se ela encontra-se numa situação de ainda conseguir resolver por renegociação, se ela encontra-se numa situação que não tem mais jeito e ela precisa do Instituto da Recuperação, ou até se ela já se encontra numa situação falencial. Que aí entra a questão da perícia, que eu vou dizer para vocês... Gente, um segundo. Eu era a pessoa mais resistente à perícia prévia lá por 2015, 2016. Eu falei isso numa palestra recente que eu dei no CMR. E eu falava, olha, para mim, a perícia prévia nasceu como mais uma burocracia. Quem já assistiu minha live vai assistir algumas colocações repetidas, mais uma burocracia na recuperação. E eu não conseguia ver a aplicação prática adequada. Eis que, óbvio, o ser humano, graças a Deus, nós evoluímos, estudamos e mudamos de ideia. Ainda bem, senão não estaríamos aqui hoje discutindo tantas leis novas, tantas ideias, né, para esse momento. E aí, quando a aplicação ela começou a ser destrinchada, não para se imiscuir na questão só econômico-financeira, mas para aferir outras questões de possível fraude, etc., eu comecei a ver a perícia prévia com um pouco menos de resistência, porque eu, do mesmo jeito que a doutora Juliana colocou, eu não acho que o devedor deva ser demonizado, né? A gente não tem que entender que o devedor ele está naquela situação porque quer, mas também nós temos que ter cuidado com o devedor saber se colocar no local adequado. O devedor que pode resolver a sua questão extrajudicialmente, eu sou a primeira a falar, o faça. O devedor que preenche os requisitos recuperacionais, lá previstos, preconizados no artigo 51, vá para a recuperação, porque a recuperação também não pode ser uma decisão de bate-pronto. A recuperação ela requer preparo, como a doutora falou. A recuperação ela requer um preparo, um estudo e análise da situação empresarial. E aquela sociedade empresária que já está em situação falencial, não se aventure numa recuperação judicial, porque você vai procrastinar, você vai, nesse meio tempo, de repente, praticar atos que podem ser entendidos como crimes falimentares, depois que houver a convolução da recuperação e falência, e aí o negócio não fica muito bom. Além dessa resistência, que eu hoje consegui transcender, eu falo um pouco que a minha compreensão do tema, no livro da doutora Elisa e do doutor Daniel, eu sei que esse pessoal não está precisando de propaganda, né? Mas a gente precisa beber um pouco na fonte deles. Eles falam da constatação prévia, né? Eles nem chamam de perícia prévia e falam da modelo de suficiência recuperacional. Fazendo uma crítica aqui muito rápida, eu entendo, eu não vou adentrar no dualismo pendular do Daniel, isso eu deixo para ele, até porque a gente não tem mais tempo hoje, mas fazendo só uma crítica, ali existem mecanismos muito claros de dissecação dessa perícia, que você, além de aferir os documentos do 51, você pode fazer uma análise um pouco preliminar da documentação contábil para entender se aquela empresa, pelo menos, tem funcionamento. Isso eu acho legal. O que eu não concordo é com você ingressar no econômico financeiro da sociedade empresária para eu, Jamile, decidir se ela é recuperável ou não. Isso você tem que deixar para os credores. Não cabe perícia prévia expor num documento, eu brecar uma recuperação judicial, impedir o acesso à justiça, porque eu, com uma equipe contábil e um economista, resolvi chancelar lá para o juízo que aquela sociedade empresária não pode se recuperar. Isso eu não concordo. Se a perícia prévia parte para esse caminho, para mim ela está no caminho errado. O que eu acho que a perícia prévia pode ajudar hoje a desafogar o judiciário? É fazer uma boa análise do 51, que isso aí já é uma análise que eu acho que todos os administradores judiciais precisam fazer. E o que é uma boa análise do 51? Saber que se cumpriu os requisitos
E se, por exemplo, se dentre aqueles documentos, não tem documentos que revelam que não há mais funcionamento da sociedade empresária, por exemplo, há 18 meses, eu já peguei isso. Total ausência de funcionamento. Era uma contabilidade meio maquiada, e depois, quando a gente pediu para expor a questão das contas e extratos, não tinha nenhum funcionamento. Então, aí você realmente tem um indício de que é uma sociedade empresária que já está em situação falencial e que está tentando, né, se valer da recuperação judicial, uma recuperação judicial que fatalmente será natimorta. Porque eu acho que aí não é demonizar o devedor, aí é você entender que ali pode estar sendo engendrada uma fraude, né? Então, nesse ponto, eu acho ela válida. Outro ponto que eu gostaria de abordar foi uma decisão recente, que eu falei disso numa outra live, que foi de Primavera do Leste, uma juíza em Cuiabá. Ela determinou, ela teve a análise de 51 e, dentro dessa análise, ela identificou a ausência de documento. Na identificação de ausência de documento, ela já conseguiu aferir que pedir essa complementação documental. No pedido de documentação complementar, o devedor se negou. Ele foi instado 2 vezes e ele não quedou-se inerte. Ou ele não conseguiu definir na inicial a crise econômico-financeira, ele não conseguiu apresentar os documentos todos, e, além disso, o administrador identificou uma alteração societária, tipo, num dia antes, uma alteração societária muito expressiva, num momento muito antes assim, da distribuição. A doutora Patrícia, tem que dar o nome à juíza, a doutora Patrícia de Primavera do Leste, ela, muito sabiamente, ali eu achei a decisão muito inteligente, ela disse, olha, há indícios de que essa sociedade empresária não está cumprindo os requisitos para recuperação judicial. Instada a fazer, não o fez. Além disso, ela citou esses itens que eu comentei aqui e disse que não deferiria o pedido de recuperação judicial. Ali foi feita uma constatação prévia. Alguns colegas podem ter uma visão um pouco mais ferrenha, dizendo que houve ali um impedimento de acesso à justiça, etc. Talvez a Jamile de 2015, 2016 falasse isso também, quando eu resisti à perícia prévia. Entretanto, gente, hoje eu acho que nós precisaremos ter um olhar muito mais criterioso para a distribuição desses feitos. Primeiro, para permitir que se olhe com mais cuidado para a recuperação extrajudicial, aí a doutora Juliana, porque tudo corre para a judicial. Então, primeiro, será que não me resolve a vida? Segundo, para impedir que sociedades empresárias já em estado de falência, às vezes até com dissolução irregular já, entrem com pedido de recuperação a fim de procrastinar dívidas e, às vezes, dilapidar patrimônio, enfim, né? Entre outras fraudes 1000 que nós vemos sendo engendradas. E, por fim, temos que ter cuidado para não haver essa enxurrada de processos. Como a doutora falou mais cedo, o ministro Salomão falando de 30 milhões de processos ano. E as recuperações agora, eu acho que nós, colegas, temos que ter muito cuidado, elas não virão só de profissionais especializados. Quisera eu todos os profissionais envolvidos fossem doutora Juliana Bioc, doutor Wagner Bragança. Não, nós teremos muita gente querendo surfar nessa onda e querendo vender esse mecanismo para os seus clientes, advogados de outras áreas, advogados de área familiar, trabalhista, querendo defender o seu de uma forma, eu diria, não muito ética. Porque para você adentrar numa recuperação, primeiro, você tem que ter expertise. Segundo, você tem que ter corpo atrás, corpo contábil, corpo financeiro, econômico, não só administrador judicial. O advogado que se propõe a ser advogado de devedor, ele obrigatoriamente tem que ter staff ou parceiros, ou, enfim, dentro do seu escritório ou por terceirização, mas ele tem que ter staff econômico e financeiro. Se ele não tem staff econômico e financeiro e vai fazer isso no olhômetro, fatalmente teremos uma recuperação que não terá um bom andamento, não terá uma boa finalização. Então, se eu tinha essa resistência à perícia prévia, hoje eu não tenho mais, acho que é um mecanismo que pode ser utilizado, se não for utilizado, óbvio, para impedimento à justiça e para demonização do devedor, ele é inteligente, ele é viável
e ele merece ser aplicado. A minha resistência era que eu não queria que virasse mais um mecanismo para cobrar uma perícia antecipada, e que muitas vezes, anos atrás, era uma perícia pro forma, tá? Iam lá, faziam eu trabalhei em massas falidas, no meu tempo de servidora, o pessoal ia lá, fazia uma conferênciazinha do 51 e chamava aquilo de perícia prévia. Isso não é. A um passo que eu também estou dizendo que perícia prévia não é imiscuir na questão econômico-financeira de forma aprofundada. Isso deixa para o credor. Perícia prévia é para impedir que processos que não deveriam estar nas prateleiras dos juízes empresariais estejam lá assolando os seus juízos e estejam principalmente causando transtornos e quebras em cadeia de muitos credores. Então, a perícia prévia, de forma inteligente, de forma aplicada, do jeito que ela precisa ser, né? Do jeito que eu acho que ela pode ser, não vou dizer que aqui eu tenho todo o conhecimento. Hoje, por exemplo, eu entendo que uma sociedade empresária que entra com uma estrutura para venda de uma UPI, para uma recuperação, isso é válido. Isso não quer dizer, porque ela já está pensando em vender, ela já tem que ser quebrada para vender e dividir numa falência. Não. Se ela ainda tem algum funcionamento, algum respiro final, e se aquela UPI pode ser vendida de uma forma muito mais lucrativa numa recuperação, vamos sim para a recuperação. Eu não vou dizer numa perícia prévia, não sou eu, Jamília Medeiros, que vou dizer se ela tem que se recuperar ou não. Agora, nesses outros casos de fraude, de solução, ausência de documento total, então aí eu acho que a perícia prévia tem que existir, ela tem que estar lá, e aí nós, colegas, é que vamos ter que ter uma dosagem junto com os juízos para fazer um bom uso do Instituto. Então, é isso. Acho que me alonguei muito. Obrigado, Jamília, falou muito bem. As ponderações foram importantes, lança muita luz sobre o tema, mas um tema ainda para muita reflexão, e eu acho que, sim, a experimentação disso, esse resultado empírico, né, eu saiba, não tem um estudo ainda dos casos que houveram perícia prévia, que não houveram perícia prévia em determinado marco temporal, para que a gente possa fazer um comparativo. Esse é um dos aspectos para análise, eu acho importante. E sempre o paradigma inverso é a questão de que já o administrador judicial não caberia também a ele fazer essa análise documental? Não, sim, não sei, mas ele é auxiliar do juízo. Então, desde o momento que o juízo recebe o pedido, nomeia o administrador, ele já está atuando, né? E aquela questão econômico-financeira que realmente não cabe a perícia prévia nesse ponto. Mas eu concordo que a perícia prévia pode ser um instrumento muito importante nesse momento, se bem utilizado, cumprindo determinados estándares, determinados padrões. A recomendação do CNJ, a obra do Dr. Daniel e da doutora Elisa é brilhante, ela dá nortes importantes, e a recomendação, que não me recordo o nome, o número CA64, mas é uma recomendação do CNJ nesse sentido, orientando padrões de perícia prévia para juízes de competência recuperacional. Então, eu acho que é por aí, eu acho que é mais um mecanismo, né, para a experimentação e para servir um pouco de linha de corte, né, para tirar dos escaninhos do judiciário, como você bem disse, aquelas ações, aquelas recuperantes que não merecem estar ali. Bom, eu vou encerrando por aqui, já pelo avançado da hora. Agradeço muito a presença da doutora Juliana, doutora Jamília, doutor Wagner, por dispor o seu tempo de vir aqui nos trazer as brilhantes e elucidativas palavras que contribui muito para o nosso engrandecimento no mundo do direito. Aliás, como o mundo do direito nos proporciona engrandecimento nessas crises, né? Que se discute muito mais os institutos, novas teses, novas teorias, e é muito legal isso, porque essas lives nos proporcionam estar trocando essas experiências e levando para as pessoas de um modo geral. Muito obrigado, meus amigos, uma boa noite, até segunda. O pessoal que está assistindo, muito obrigado também pela presença, agradeço a cada um, não vou nominar ninguém, porque a gente sempre deixa alguém para trás, mas vejo muitos amigos aqui, deixo um grande abraço a todos, né? O agradecimento do IBDE. Uma boa noite, então, vamos encerrando então por aqui.